E se eu te disser que a sensação mais fundamental da sua vida, a sensação de que o tempo está fluindo do passado para o futuro, como um rio inexorável que arrasta tudo consigo, é na verdade uma alucinação cognitiva persistente e não uma propriedade física do universo? Desde que nascemos, somos doutrinados a acreditar no tempo de Isaac Newton, uma entidade absoluta, um palco vazio e imutável onde os eventos ocorrem, um tic-tac cósmico que avança uniformemente para todos, em todos os lugares independentemente do que façamos. Olhamos para o relógio e vemos os segundos passando. Olhamos para o espelho e vemos o envelhecimento. Olhamos para a história e vemos a cronologia. A conclusão parece óbvia. O tempo passa. Mas a física moderna, desde 1905, tem gritado uma verdade radicalmente oposta que a nossa intuição se recusa a aceitar. O tempo não passa. O tempo é. Para entender essa ruptura, precisamos voltar ao momento em que Albert Einstein destruiu o relógio de Newton. Com a teoria da relatividade, descobrimos que o tempo não é uma constante universal, mas uma dimensão elástica, inseparável do espaço. O tempo é relativo à velocidade do observador e à gravidade. Se você viajar perto da velocidade da luz, o seu tempo desacelera drasticamente em relação a quem ficou na Terra. Se você orbitar um buraco negro, 1 minuto para você pode ser anos para quem está longe. Isso não é uma ilusão óptica ou um truque mecânico dos relógios. É a estrutura da realidade. Se o tempo pode esticar e encolher, ele não pode ser um rio fixo. Ele é, na verdade, uma paisagem. Os físicos chamam essa estrutura de universo em bloco. Imagine um bloco de gelo gigante e sólido. Dentro desse bloco estão congelados todos os eventos. O Big Bang, o nascimento dos dinossauros, a construção das pirâmides, o seu nascimento, o momento em que você está lendo esta frase e o momento da sua morte. Na visão da física relativística, o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente. Eles são apenas coordenadas diferentes dentro do bloco, da mesma forma que Nova York e Londres existem simultaneamente no mapa mundi. Você não diz que Nova York já passou só porque você está em Londres agora. Nova York continua lá. Da mesma forma, o seu passado não deixou de existir. Ele está apenas em outra coordenada do espaço-tempo, eternamente real, eternamente acontecendo naquela fatia do bloco. A pergunta que surge imediatamente é: se o futuro já está lá e o passado continua lá, por que nós temos a sensação inegável de movimento? Por que sentimos que estamos avançando? A resposta é que o movimento não está no tempo. O movimento está na sua consciência. Imagine que você está num trem à noite com as janelas fechadas. Você não sabe onde está. De repente, você abre uma fresta na cortina e vê uma árvore iluminada por um poste. 1 segundo depois, vê uma casa. Depois, uma vaca. Você diz: a árvore passou, a casa passou. Mas a paisagem lá fora não está se movendo. A paisagem é estática. É o trem, a sua consciência focal, que está percorrendo os trilhos da 4ª dimensão, iluminando fatias consecutivas do bloco e criando a ilusão de fluxo cinematográfico. Nós somos como leitores de um livro que já está totalmente escrito. A página 200, o futuro, já existe enquanto lemos a página 50, o presente. Mas nós só temos acesso à história uma palavra de cada vez. O agora não é uma propriedade do universo. O agora é onde o feixe de luz da sua atenção está incidindo neste exato momento. O tempo, portanto, não é algo que o universo faz. É a maneira como nós, seres biológicos limitados, processamos a totalidade da informação cósmica para não sermos esmagados por ela. Se víssemos o universo em bloco inteiro de uma vez, veríamos uma estrutura cristalina estática de complexidade infinita. Como não temos hardware para isso, fatiamos o cristal em momentos e chamamos essa sequência de tempo. Isso muda tudo. Se o tempo é uma dimensão espacial que percorremos e não um fluxo que nos arrasta,
Então a nossa percepção de duração, o quão rápido ou devagar estamos viajando, deve ser subjetiva e alterável. E é exatamente isso que a neurociência confirma. Não temos um órgão do tempo no corpo, como temos olhos para ver ou ouvidos para ouvir. O cérebro constrói. A sensação de tempo baseada na quantidade de informação que ele processa e na frequência emocional em que ele vibra. Você não é uma vítima do tempo. Você é o editor do filme. E como qualquer editor sabe, é possível acelerar a cena, colocar em câmera lenta ou até pausar a imagem. Se a física diz que o tempo é uma ilusão persistente, por que essa ilusão é tão convincente e muitas vezes tão dolorosa? Por que sentimos que o tempo voa quando estamos felizes e se arrasta interminavelmente quando estamos sofrendo? Para responder a isso, precisamos sair da física teórica e entrar na biologia da percepção, descobrindo que o relógio que dita a sua vida não está no seu pulso, mas na dopamina que circula nas suas sinapses e na velocidade com que o seu cérebro tira fotografias da realidade. No próximo passo, vamos desmontar a mecânica biológica do agora e entender por que os verões da infância pareciam durar para sempre. Se a física nos diz que o tempo externo é uma dimensão estática no universo em bloco, então a variabilidade selvagem que experimentamos no dia a dia, a agonia lenta de 1 minuto na cadeira do dentista versus o desaparecimento instantâneo de horas numa conversa apaixonada, deve ser um fenômeno fabricado exclusivamente dentro da caixa preta do crânio. A neurociência da percepção temporal descobriu que não possuímos um único relógio mestre no cérebro, mas sim uma rede complexa de cronômetros biológicos que não medem segundos, mas sim a densidade de informação e a relevância emocional. O tempo mental é uma construção elástica, fabricada pela taxa de amostragem com que o seu cérebro processa a realidade, funcionando de maneira muito similar à taxa de quadros, frame rate, de uma câmera de vídeo. Imagine que o seu cérebro é uma câmera filmando o mundo. Quando você está em perigo, com dor ou em um estado de terror, a amígdala, o centro de alarme do sistema límbico, sequestra o processamento cerebral e ordena uma sobrecarga de norepinefrina. O comando biológico é claro. Precisamos de o máximo de informação possível para sobreviver. O cérebro aumenta drasticamente a taxa de amostragem, tirando centenas de fotos da realidade por segundo, capturando cada microdetalhe, cada som, cada movimento. Como resultado, quando você reproduz essa fita na sua memória, ou mesmo durante a experiência, você tem uma quantidade massiva de dados para processar num curto intervalo de tempo físico. A sensação subjetiva é a de dilatação temporal extrema. É por isso que vítimas de acidentes de carro relatam ver o vidro quebrando em câmera lenta. O tempo não parou lá fora. Foi a câmera interna que acelerou a gravação, esticando o agora para dar ao organismo uma chance de reagir. Por outro lado, quando você está num estado de prazer, de rotina ou de fluxo criativo, a química muda radicalmente. O sistema entra em economia de energia. Se você está dirigindo pelo mesmo caminho que faz há 10 anos para o trabalho, o seu cérebro entra no piloto automático. Ele não precisa registrar cada árvore, cada placa, cada buraco, porque ele já tem esses dados em cache. A taxa de amostragem cai. O cérebro para de gravar novos quadros e apenas verifica se algo mudou. Resultado: você chega ao destino e não tem memória da viagem. O tempo voou, porque literalmente houve menos tempo psíquico sendo gravado. A ausência de novas informações colapsa a percepção de duração. O paradoxo cruel da existência humana é que os momentos que mais queremos que durem, o prazer, são os que o cérebro comprime, e os momentos que queremos que acabem, a dor, são os que o cérebro expande. Isso nos leva a entender o mistério universal de por que os verões da infância pareciam durar séculos, enquanto os anos da vida adulta parecem passar num piscar de olhos. Não é saudosismo, é processamento de novidade. Para uma criança de 7 anos, o mundo é um bombardeio constante de dados inéditos. O cheiro da grama, o som do mar, a textura de um brinquedo novo,
A complexidade das relações sociais na escola. Tudo exige atenção máxima e gravação em alta resolução. O cérebro infantil é uma máquina de aprendizado frenética, acumulando terabytes de memórias novas diariamente. Quando a criança olha para trás no final do dia, a fita mental é longa e densa. Já o adulto, preso na repetição monótona de acordar, trabalhar, pagar, contas, dormir, vive num estado de compressão de dados. Se o dia de hoje foi idêntico ao de ontem, o cérebro não cria uma nova pasta de memória. Ele apenas sobrescreve o arquivo antigo. A vida adulta acelera porque paramos de prestar atenção. Essa mecânica revela que a sensação de passagem do tempo está intrinsecamente ligada à presença e à dopamina. Estudos mostram que a dopamina, o neurotransmissor da motivação e da expectativa, age diretamente nos gânglios da base, influenciando o nosso metrônomo interno. Quando estamos entediados, baixa a dopamina, o metrônomo desacelera, e o tempo externo parece correr mais devagar em comparação ao nosso ritmo interno letárgico, criando a sensação de arrasto. Quando estamos engajados e excitados, alta dopamina, o nosso processamento acelera, sincronizando-se ou até ultrapassando o fluxo dos eventos, criando o estado de fluxo onde o eu e o tempo desaparecem. Portanto, a manipulação do tempo não é ficção científica. É uma habilidade neurocognitiva acessível. Se você quer viver uma vida longa, não em anos de calendário, mas em densidade de experiência, a receita biológica é fugir da rotina e buscar a novidade e o desconforto do aprendizado constante. Viajar para lugares novos, aprender habilidades difíceis, mudar o caminho de casa. Tudo isso força o cérebro a aumentar a taxa de amostragem e a dilatar a sua percepção de vida. Você não pode parar o relógio de Newton na parede, mas pode hackear o relógio de Einstein no seu cérebro. No entanto, existe um estado ainda mais profundo, além da mera manipulação da velocidade, onde o tempo não apenas estica ou encolhe, mas deixa de existir completamente. É o estado que os místicos chamam de eterno agora, e que a ciência começa a investigar como o ponto zero da consciência, onde o passado e o futuro se anulam numa frequência de presença absoluta. Se a dilatação e a compressão do tempo são truques da química cerebral baseados na novidade e na dopamina, existe um estado ainda mais radical que desafia tanto a biologia quanto a nossa compreensão cotidiana da realidade: o desaparecimento total do tempo. Todos nós já experimentamos lampejos disso, talvez durante um orgasmo, no auge de uma atividade física intensa, mergulhados na criação de uma obra de arte ou em meditação profunda. Nesses instantes, o relógio não corre devagar. Ele simplesmente cessa de existir. Você acorda 2 horas depois, sem saber se passaram minutos ou séculos. Esse estado, que o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi batizou tecnicamente de flow, fluxo, e que os orientais chamam de samadhi, não é uma alucinação. É o acesso à única coordenada real que existe no universo em bloco, o eterno agora. Para entender a mecânica desse estado, precisamos primeiro definir o tamanho biológico do agora. Para a física clássica, o presente é um ponto infinitesimal sem espessura, uma linha imaginária entre o passado e o futuro. Mas, para a neurociência, o agora tem uma duração precisa. Estudos cognitivos indicam que a nossa janela de integração temporal, o tempo que o cérebro leva para unir estímulos sensoriais numa unidade coerente de percepção, é de aproximadamente 3 segundos. Tudo o que acontece dentro dessa janela de 3 segundos é sentido como agora. É por isso que versos de poesia, compassos musicais e frases faladas tendem a se estruturar em blocos de 3 segundos. É o byte de processamento da consciência humana. O sofrimento humano, a ansiedade e o peso existencial surgem porque a nossa mente moderna foi treinada para viver cronicamente fora dessa janela biológica de 3 segundos. Passamos a maior parte da nossa vigília rodando simulações mentais, projetando catástrofes futuras, ansiedade, ou ruminando falhas passadas, depressão, culpa. Estamos literalmente alucinando tempos que não estão acontecendo.
O corpo está respirando na janela de 3 segundos do presente, mas a mente está viajando nas coordenadas virtuais do tempo psicológico. Essa desincronização cria uma fricção interna brutal, um ruído de fundo que chamamos de estresse. O estresse é, em essência, a resistência ao momento presente. É o desejo de estar em outro tempo. O que acontece no estado de flow ou na meditação avançada é o colapso dessa simulação temporal. Neurobiologicamente, isso corresponde à desativação da Default Mode Network, rede de modo padrão, a estrutura cerebral responsável pela narrativa do eu, pela autobiografia e pela projeção temporal. Quando você está totalmente engajado numa tarefa desafiadora, que exige 100% da sua atenção na janela de 3 segundos, o cérebro não tem energia sobrando para sustentar a simulação do passado e do futuro. A DMN desliga, e aqui acontece a mágica. Quando a referência do eu, a história pessoal, desaparece, a referência do tempo desaparece junto. Sem um eu para medir a passagem dos minutos, sobra apenas a experiência pura. O sujeito e o objeto se fundem. O dançarino torna-se a dança. O pintor torna-se a tinta. Nesse estado de coerência absoluta, saímos da dimensão horizontal do tempo, Cronos, a linha da história, do nascimento à morte, e entramos na dimensão vertical do tempo, Kairos, a profundidade insondável do instante. Percebemos visceralmente o que os físicos do universo em bloco tentam nos dizer com equações: que só existe este momento. O passado é apenas um rastro de memória, um pensamento acontecendo agora. E o futuro é apenas uma probabilidade, um pensamento acontecendo agora. Viver no tempo horizontal é viver na superfície, correndo de um ponto a outro, sempre esperando que o próximo momento traga a satisfação que este momento não tem. Isso é a definição de samsara, a roda do sofrimento, a crença de que a felicidade está no futuro. Viver no tempo vertical é mergulhar na densidade do agora, encontrando o infinito não na extensão dos anos, mas na profundidade da presença. É descobrir que você não precisa de mais tempo para ser feliz. Você precisa de mais presença. A sensação de falta de tempo que assola a sociedade contemporânea não é resolvida com melhor gestão de agenda ou produtividade. É resolvida com a mudança de frequência da consciência. Quando você muda a frequência da sua mente, saindo das ondas beta, ansiedade, pensamento rápido, tempo acelerado, para as ondas alfa e teta, relaxamento, presença, tempo dilatado, você para de resistir ao fluxo. Você descobre que o tempo não é algo que te falta, mas algo que você cria. E se você é o criador do tempo, então a pressa é uma forma de autoagressão. A verdadeira imortalidade não é viver para sempre numa linha horizontal sem fim. É habitar tão completamente o momento presente, que a morte, que é um evento do futuro, deixa de ser uma preocupação, pois no agora profundo, a vida é plena e indestrutível. Mas como sustentar essa verticalidade num mundo que nos puxa violentamente para a horizontalidade dos prazos e boletos? Isso exige uma prática de recalibração constante, uma arte de viver que transforma a rotina em ritual. Se a neurociência nos prova que o tempo é uma construção elástica da mente, e a física nos diz que o passado e o futuro coexistem no bloco do universo, resta uma pergunta inevitável que ancora a nossa experiência na mortalidade. Se o tempo não passa, por que envelhecemos? Por que a xícara que cai da mesa se estilhaça e nunca se recomposita espontaneamente? Por que sentimos que estamos caminhando inexoravelmente para o fim? A resposta reside na lei mais implacável da física, a segunda lei da termodinâmica, que define a seta do tempo não como uma passagem de minutos, mas como um aumento de entropia. Entropia é a medida da desordem. O universo tem uma tendência estatística natural de se mover da ordem para o caos, da energia concentrada para a energia dissipada. O seu corpo envelhece não porque o tempo passa, mas porque a complexidade biológica exige um esforço energético monumental para ser mantida contra a maré do caos universal. Essa compreensão muda a nossa relação com o relógio.
O que chamamos de passagem do tempo é, na verdade, a nossa percepção interna do aumento da entropia. E aqui surge o ponto crucial, onde a consciência pode intervir na física. Se o tempo é sentido como desordem e decadência, então a criação de ordem interna, coerência, é literalmente uma máquina do tempo. Quando vivemos em estresse crônico, estamos acelerando a nossa entropia interna. O estresse é um estado de alta desordem. O coração bate de forma incoerente, os hormônios disparam sem regulação, a mente se fragmenta em 1000 preocupações. Biologicamente, o estresse é o envelhecimento acelerado. Psicologicamente, o estresse é a sensação de que o tempo está acabando. A doença moderna da pobreza de tempo, a sensação asfixiante de que nunca há horas suficientes no dia, não é um problema de agenda, é um problema de entropia psíquica. Nós sentimos que não temos tempo porque a nossa energia está dissipada, vazando para futuros imaginários e passados irresolvidos, deixando o presente, o único lugar onde a vida acontece e onde a energia pode ser recarregada, vazio e anêmico. Criamos uma distinção fundamental entre o tempo do relógio e o tempo psicológico. O tempo do relógio é uma ferramenta útil e neutra. Serve para marcar uma reunião às 14 horas ou saber quando o bolo está pronto. O tempo psicológico, no entanto, é uma doença mental. É a obsessão constante com o próximo momento, a crença de que o agora é apenas um obstáculo, um meio para atingir um fim futuro, onde finalmente seremos felizes ou completos. Essa postura cria uma fissura na realidade. Estamos aqui, mas queremos estar lá. Essa distância interna entre onde estou e onde quero estar é preenchida por tensão, ansiedade e pressa. A pressa é uma forma de violência contra a realidade. É uma tentativa arrogante de empurrar o rio, de chegar ao futuro antes que o presente termine. O paradoxo irônico é que, ao tentarmos ganhar tempo correndo, nós perdemos a vida. Ao acelerar, diminuímos a taxa de amostragem do cérebro. Como vimos anteriormente, comprimimos a experiência e fazemos os anos passarem como vultos. Quem corre para terminar tudo, acaba terminando a vida sem ter vivido nada, chegando à morte com a agenda vazia e o coração oco. A cura para essa aceleração entrópica é a prática da negentropia, entropia negativa, ou sintropia, a capacidade da vida e da consciência de criar ordem e complexidade a partir do caos. Quando você traz a sua atenção total para o momento presente, seja lavando a louça, ouvindo um amigo ou caminhando, você está injetando energia de organização no sistema. A atenção é a cola que mantém a realidade coesa. Ao focar no agora, você para de vazar energia para os tempos virtuais. A sensação de falta de tempo desaparece porque a profundidade do momento se torna suficiente. Você descobre que a eternidade não é um tempo infinito. A eternidade é a ausência de tempo. Isso exige uma renegociação radical com o conceito de espera. Na sociedade moderna, esperar é um insulto. Ficar na fila do banco ou no trânsito é visto como tempo perdido, mas sob a ótica da sintropia, a espera é apenas um momento em que a ação externa parou, oferecendo uma oportunidade de ouro para a ação interna. Se você para de resistir à fila e aceita o momento como ele é, a espera se transforma em presença. O tempo psicológico colapsa. Você não está mais esperando o futuro chegar. Você está vivendo o presente que está acontecendo. De repente, a fila do banco torna-se um exercício espiritual de observação e respiração. O tempo deixa de ser um inimigo que te persegue e torna-se o espaço onde você habita. Portanto, mudar de frequência significa sair da frequência do medo, que vive no futuro, e da frequência do arrependimento, que vive no passado, para sintonizar a frequência da presença. É entender que a única coisa que você realmente possui é este ciclo de respiração. Tudo o mais é memória ou imaginação. Ao ancorar a sua biologia no agora, você desacelera o relógio interno do envelhecimento e expande a densidade da sua existência. Mas para sustentar isso,
Precisamos aprender a lidar com a maior armadilha do tempo, a narrativa da identidade e a história que contamos sobre quem somos, pois é o personagem que teme o fim do tempo, não a consciência que o observa. Se a ansiedade pela passagem do tempo não é uma propriedade do universo físico, mas uma disfunção da percepção entrópica, precisamos identificar quem é a vítima desse crime. Quem é, afinal, a entidade dentro de você que olha para o relógio em pânico? Quem é que teme a morte? Quem é que sente que a vida está escorrendo pelos dedos? A resposta perturbadora é que não é você, na sua essência fundamental, mas sim o seu ego. O ego, essa construção psicológica que chamamos de personalidade ou identidade, é feito exclusivamente de tempo. Ele não possui substância própria. Ele é uma colagem de memórias do passado e projeções do futuro. Sem a dimensão do tempo psicológico, o ego se dissolve, e é por isso que ele resiste tão violentamente ao momento presente. O agora é a morte do ego, pois no agora não há história, não há drama e não há eu. Há apenas o acontecimento puro da existência. Para entender essa dependência vital, imagine o ego como um personagem de um filme. O personagem só existe dentro da linha do tempo da narrativa. Ele precisa de um passado, backstory, para justificar quem ele é. Sou assim porque meus pais se divorciaram. E precisa de um futuro para manter a esperança de resolução. Serei feliz quando for promovido. Se você pausar o filme, o personagem congela. Se você tirar a película do tempo, o personagem desaparece. O ego sabe disso. Ele sabe instintivamente que a sua existência é frágil e depende da manutenção constante da narrativa temporal. Por isso, ele nos mantém num estado de hipnose crônica, oscilando entre a saudade e a esperança, garantindo que nunca pousemos totalmente no presente. Pousar no presente seria descobrir que o personagem é uma ficção. Essa descoberta é a chave para a verdadeira liberdade temporal. Existe uma distinção fundamental entre o conteúdo da sua vida e o contexto da sua vida. O conteúdo é a história, seus sucessos, fracassos, corpo, idade, conta bancária e relacionamentos. O conteúdo existe no tempo. Ele nasce, cresce, decai e morre. É sujeito à entropia, mas o contexto é a consciência onde esse conteúdo acontece. É a tela onde o filme é projetado. A tela não participa do drama do filme. Se o filme mostra um incêndio, a tela não pega fogo. Se o filme mostra um dilúvio, a tela não se molha. Se o filme mostra o personagem envelhecendo e morrendo, a tela permanece intacta, imaculada e, crucialmente, sem idade. Você tem vivido identificado com o filme, sofrendo cada ruga, cada perda e cada segundo que passa, acreditando que você é o personagem temporário. A mudança de frequência que propomos aqui é o deslocamento da identidade do filme para a tela. Quando você se posiciona como a testemunha silenciosa, a consciência que observa o tempo passar, mas que não está dentro do tempo, o medo da morte perde a sua potência venenosa. O medo da morte é, na verdade, o medo do fim da história. O ego está aterrorizado com a ideia de que a narrativa vai acabar. Mas a consciência, que é o suporte da realidade, não tem começo nem fim, porque ela não é um evento no tempo. Ela é o espaço onde o tempo acontece. Essa não é uma promessa religiosa de vida após a morte. É uma constatação fenomenológica de vida durante a vida. Quando você acessa o estado de testemunha, o observador, você percebe que a sensação de eu sou que você tinha aos 5 anos de idade é exatamente a mesma sensação de eu sou que você tem agora. O corpo mudou, a mente mudou, as emoções mudaram, o mundo mudou. Tudo o que é temporal mudou, mas aquele ponto central de percepção, aquele olho interno que vê tudo isso mudar, permaneceu imutável. Esse ponto é a sua âncora na eternidade. Ele não envelheceu um dia sequer. Ele está fora do bloco do universo, olhando para dentro. O sofrimento temporal surge quando a testemunha se esquece de si mesma
e se funde com o objeto observado. É como se você estivesse assistindo a um filme tão envolvente que se esqueceu de que está sentado na poltrona do cinema e começou a acreditar que está na tela levando tiros. O coração dispara, o suor vem. O tempo voa ou se arrasta, dependendo da cena. A prática espiritual e filosófica profunda é o ato de lembrar-se da poltrona. É o ato de recuar um passo e observar a própria ansiedade em relação ao tempo, em vez de ser a ansiedade. Ah, olha só. O personagem está preocupado com o prazo de amanhã. Quem vê a preocupação não está preocupado. Quem vê a pressa não está com pressa. Essa desidentificação não torna você passivo ou ineficaz. Pelo contrário, ela te torna soberano. Quando você opera a partir da consciência atemporal, você lida com o tempo cronológico, prazos, horários, planejamento, com uma eficiência fria e impecável, porque não há resistência emocional. Você faz o que precisa ser feito agora. Você não gasta energia mental resistindo ao fato de que são 14 horas e você queria que fossem 18 horas. Você se alinha com a realidade. O tempo deixa de ser um tirano que te arrasta para a cova e torna-se apenas o ritmo da dança cósmica. Você entende que a morte é apenas o fim do tempo psicológico, o momento em que a tela finalmente fica branca e a luz da consciência brilha sem obstrução. E se você já aprendeu a ser a luz e não o filme antes de morrer, então a morte não tira nada de essencial de você. O tempo não passa para quem vive no eterno agora. O tempo apenas brinca de passar. Resta-nos agora, na conclusão desta série, entender como integrar essa visão vertiginosa na segunda-feira de manhã, transformando a rotina esmagadora em um ritual de presença sagrada. A aterrissagem da filosofia na calçada da vida real é sempre o momento mais crítico de qualquer jornada intelectual, pois saber que o tempo é uma ilusão do universo em bloco e que o ego é uma ficção narrativa não paga os boletos e não faz o trânsito andar mais rápido na segunda-feira de manhã. O verdadeiro teste da sua compreensão não acontece no silêncio de um retiro no Himalaia, onde é fácil ser atemporal, mas no caos do mercado, na fila do supermercado e no meio de uma discussão acalorada, onde a gravidade do tempo psicológico tenta te esmagar com a força de 1000 atmosferas. A sabedoria final desta série não é um convite para abandonar o mundo e viver numa caverna, mas um manual para habitar o mundo moderno sem ser devorado pela sua aceleração, transformando a rotina maçante, que comprime a vida, em um ritual sagrado que a expande. O segredo dessa alquimia reside na distinção sutil entre automatismo e ritual. Externamente, a ação pode ser a mesma. Você está escovando os dentes ou dirigindo para o trabalho. Mas internamente, a diferença é cosmológica. No automatismo, você é um zumbi. O corpo está executando a tarefa enquanto a mente está projetada no futuro, ansiosa pelo momento em que a tarefa vai acabar. Isso é entropia psíquica. Você está matando o tempo, e ao matar o tempo, está matando a vida. No ritual, você traz a totalidade da sua atenção para a ação mecânica. Você sente a textura da escova, a temperatura da água, a vibração do motor do carro. Você inunda a ação trivial com consciência. Ao fazer isso, você quebra a compressão de dados do cérebro adulto. A rotina deixa de ser um borrão cinza e volta a ter a resolução 4K da infância. Você descobre a eternidade não numa dimensão mística distante, mas dentro da própria banalidade do cotidiano. Essa prática exige a adoção de uma postura paradoxal que os antigos romanos chamavam de festina lente. Apresse-se devagar. É a habilidade de manter a velocidade externa necessária para a eficiência do mundo. Responder e-mails, cumprir prazos, resolver problemas, enquanto se mantém uma imobilidade interna absoluta. É ser o furacão que devasta a costa, mas permanecer ancorado no olho do furacão, onde o vento é zero e o céu é azul. Quando você opera a partir dessa quietude central, você descobre que a pressa é, na verdade, ineficiente. A pressa gera tensão, a tensão gera erro, o erro gera retrabalho. A presença, por outro lado, é cirúrgica.
Você faz uma coisa de cada vez com precisão total, e depois passa para a próxima, sem carregar o resíduo da anterior. O tempo rende mais porque não há vazamento de energia. Para implementar isso, precisamos resgatar os espaços mortos do dia. A sociedade nos ensinou a preencher cada microsegundo de tédio com estímulo digital. Se o elevador demora 10 segundos, sacamos o celular. Ao fazer isso, eliminamos as pausas necessárias para a recalibração do sistema. O convite aqui é para fazer o oposto. Use os semáforos vermelhos, as filas e os atrasos não como frustrações, mas como sinos de mindfulness, lembretes para voltar para o corpo e respirar. Esses intervalos são fendas na armadura do tempo cronológico por onde a luz do eterno agora pode entrar. Se você conseguir habitar esses intervalos, você deixará de chegar ao fim do dia exausto pela corrida e chegará energizado pela presença. Em última análise, entender que o tempo não passa, você é que muda de frequência, é assumir a responsabilidade radical pela sua experiência de vida. Ninguém é vítima da falta de tempo. Somos vítimas da nossa própria desatenção. O universo é infinitamente rico e profundo em cada fatia do agora. Mas nós passamos por ele como turistas apressados, tirando fotos ruins para ver depois, em vez de olhar a paisagem. A mudança de frequência é a decisão consciente de parar de viver para o futuro e começar a viver do presente. É a compreensão de que a felicidade, a paz e a realização não são prêmios que te esperam na linha de chegada, mas a própria natureza da pista onde você corre. Você é o editor do filme. Você é o operador do projetor. Você é a consciência que decide se este momento é um tédio insuportável ou um milagre irrepetível. O tempo é apenas a tela elástica onde você projeta o seu estado de ser. Então, pare de olhar para o relógio buscando a hora da libertação. A libertação é agora. A única hora que existe é agora. O passado é fumaça, o futuro é vento, e você é a chama eterna que arde no centro de tudo, imóvel, silenciosa e invencível. Queime o calendário psicológico e comece finalmente a viver a sua vida real. Não a vida que você planejou, mas a vida que está acontecendo enquanto você respira. Se essa desconstrução do tempo mudou a forma como você percebe a sua própria existência e te ajudou a encontrar um ponto de paz no meio do caos, deixe nos comentários a palavra que define a sua nova relação com o agora. Eternidade. Compartilhe esta série com quem vive correndo contra o relógio. Inscreva-se no Sopro Quântico para continuarmos explorando as fronteiras onde a ciência encontra o mistério. O tempo acabou. A vida começou. Até o próximo sopro.